I tried to create living zombies with muriatic acid in the drill. A polícia achou que era apenas uma briga de casal, mas quando abriram a geladeira daquele apartamento, o que viram fez os oficiais mais experientes caírem de joelhos. Em julho de 1991, o mundo parou para descobrir o que Jeffrey Dahmer guardava entre quatro paredes. Não era apenas crimes, era um laboratório de horror humano que desafiou a própria psicologia criminal. Mas a verdadeira pergunta que aterroriza os especialistas até hoje não é apenas o que ele fez, mas sim como ele conseguiu fazer isso por mais de uma década sem que ninguém percebesse. Como um homem que andava com sacolas exalando odores insuportáveis e caixas pesadas conseguia enganar a polícia tantas vezes? No vídeo de hoje nós vamos decifrar a mente de Jeffrey Dahmer e revelar 3 erros policiais imperdoáveis que custaram vidas. Fique comigo até o final, porque o que aconteceu na última noite dele na prisão vai mudar completamente o que você pensa sobre justiça. Para entender o fim, precisamos voltar ao início. Jeffrey Dahmer não nasceu matando. Na infância, em Ohio, ele era um garoto tímido, mas que já demonstrava um fascínio perturbador. A anatomia da morte. Enquanto outras crianças jogavam bola, ele coletava animais mortos na estrada para dissecá-los no quintal. Seu pai, Lionel, achava que era apenas um interesse científico peculiar. Aos 18 anos, com o divórcio turbulento dos pais, Jeffrey foi deixado completamente sozinho em uma casa vazia. E foi ali, no verão de 1978, que o primeiro impulso se transformou em realidade. Steven Hicks foi o primeiro jovem a cruzar o caminho de Dahmer. Dahmer não queria apenas matar, ele queria controle absoluto. Ele queria que as pessoas nunca o deixassem. Mas após o primeiro crime, algo bizarro aconteceu. Ele parou. Por quase 10 anos. Dahmer tentou viver uma vida normal. Ele entrou no exército, foi para a faculdade, foi morar com a avó. Mas a escuridão dentro dele não tinha sumido. Ele estava apenas esperando um ambiente perfeito para florescer. E esse ambiente foi o apartamento 213, em Milwaukee. O que ele começou a fazer lá dentro transformou a vizinhança em um pesadelo vivo, e os vizinhos começaram a notar. No final dos anos 80, Dahmer se mudou para os infames de Oxford Apartments. Era o cenário perfeito para um predador. Um bairro movimentado, um apartamento pequeno e vizinhos que infelizmente eram frequentemente ignorados pelas autoridades. Rapidamente, com a chegada de Dahmer, o prédio começou a sofrer com um odor insuportável. Os vizinhos reclamavam de um cheiro que parecia mistura de lixo químico com carne estragada. Sabe qual era a desculpa de Dahmer? Ele dizia que seu congelador havia quebrado e a carne de caça tinha estragado. E as pessoas acreditavam, ou tentavam acreditar. E é aqui que a história entra no seu ponto mais bizarro. Dahmer começou a tentar criar zumbis humanos. Em sua mente distorcida, se ele injetasse substância no cérebro de suas vítimas, elas ficariam com um estado de transe permanente, servindo-o para sempre. As paredes do apartamento 213 testemunharam 17 assassinatos. Mas o mais inacreditável não é a quantidade, é o fato de que a polícia esteve dentro do apartamento de Dahmer enquanto uma das vítimas ainda estava viva. A polícia devolveu uma das vítimas diretamente para as mãos de Dahmer. E o áudio dessa ligação policial, que você vai ouvir agora, mostra o nível de negligência que permitiu que o monstro continuasse solto. Hey, hi, I'm on 25th State, and this is young man. He is butt naked. He has been beaten up. He is very bruised up. He can't stand. He's study fall out. He is butt naked. He has no clothes on. He was really hurt. And I ain't got no corner on him. I just seen him, and he needs some help. Where is he at? On 25th State, the corner of 25th State. I saw him sitting on the sidewalk. 2 girls were with him. They called the police, and they had to think of the story quickly. They told him that he was a friend. He gets drunk. He was not wanting to go back, so one officer grabbed him by this arm, another officer grabbed him by the other arm, and they walked him up to the apartment. And they left. That's when I did the second injection. The intoxicated boyfriend of another boyfriend. Well, how old was this child? It wasn't a child, it was an adult. The intoxicated Asian naked male was returned to his sober boyfriend, and we're at 8. Em maio de 1991, um jovem de apenas 14 anos, Konerak Sintansofone, nome diferente, hein? Consegue escapar do apartamento de Dahmer, drogado e sangrando. 2 mulheres negras da vizinhança também, Glenda e sua filha, encontraram um garoto na rua e chamam a polícia imediatamente. Quando os oficiais chegam, Dahmer aparece, calmo, educado, articulado. Ele convence os policiais de que o garoto de 14 anos era na verdade seu namorado, de 19 anos.
e que eles tinham apenas bebido demais. As vizinhas imploraram para os policiais checarem a identidade do garoto. Eles avisaram que ele era uma criança, mas os policiais ignoraram as mulheres. Eles ajudaram o garoto drogado a subir as escadas e entregaram de volta a Dahmer, dentro do apartamento. Poucas horas depois, Konerak estava morto. Tem base. Esse erro trágico permitiu que Dahmer fizesse mais 4 vítimas nos meses seguintes, mas o tempo dele já estava acabando. A sorte de Jeffrey acabou no dia 22 de julho de 1991. E tudo por causa de um homem que decidiu que não seria a próxima vítima, custasse o que custasse. Tracy Edwards foi atraído para o apartamento de Dahmer. Lá dentro, ele percebeu o cheiro, viu algumas algemas e sentiu o perigo iminente. Fingindo cooperação por horas, Edwards esperou o momento exato de distração de Dahmer para que desferisse um soco e correr pelos corredores. Saindo desesperado para a rua, com uma algema pendurada no pulso, ele encontrou uma viatura. Dessa vez, os policiais foram até o apartamento. Ao revistarem o local, procurando as chaves das algemas, um dos oficiais abriu uma gaveta cheia de fotos Polaroid. Fotos que revelaram a extensão dos crimes de Dahmer. O monstro finalmente tinha sido pego. No tribunal, Dahmer foi condenado a 15 prisões perpétuas consecutivas, um total de 941 anos de prisão. Ele não demonstrou remorso visível, apenas uma frieza que chocou o mundo. Mas a história não termina no julgamento. Em 1994, na Columbia Instituição, Dahmer foi colocado para limpar os banheiros da prisão, junto com outro detento, Christopher, um homem condenado por homicídio que acreditava ser o braço armado de Deus. Christopher odiava Dahmer pelo que ele tinha feito. Naquela manhã, sem guardas por perto, Christopher pegou uma barra de ferro da academia da prisão, e Jeffrey foi espancado até a morte no chão daquele banheiro. Ele viveu pelo horror e terminou de forma violenta. A história de Dahmer nos deixa uma lição desconfortável. O mal nem sempre se esconde em monstros caricatos, com garras e dentes. Às vezes ele usa óculos, fala de forma mansa, mora ao seu lado e se aproveita das falhas do próprio sistema para agir nas sombras. E se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu comentário, deixe o seu like também e se inscreva no nosso canal, porque no próximo vídeo nós vamos desvendar outro caso que a polícia tentou abafar. Até a próxima, pessoal! I tried to create living zombies with muriatic acid in the drill. One of those failed experiments to create a living zombie was conducted on this 14-year-old boy. Jeffrey had drilled a hole in his head and poured in acid, a crude attempt at lobotomy that none of his victims survived. No, the killing wasn't the objective. I just wanted to have the person under my complete control to do with as I wanted. It's not easy to say that, but that's what